Paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus pela tua vida e pela tua vinda nessa noite. Diz assim o texto: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto então nos diz isso, né? Quando nós vemos aí que é uma crise existencial, uma crise de identidade, né? Muitas pessoas não sabem de onde vieram, qual é o motivo de estar aqui nesse período de vida, nesse mundo, né? E ficam buscando, aí existem até alguns filósofos, né, que seguram lá, né, pelo menos tem esta imagem, né, seguram uma caveira, só sei que nada sei. A igreja do Senhor sabe todas as coisas, porque o Senhor, se não sabe, vem aqui aprender, né, essas filosofias por aí, porque o Senhor revela aos seus pequeninos, aleluia, coisas grandiosas, né? Então nessas crises existenciais, às vezes as pessoas não sabem, elas não sabem qual é a sua identidade, qual é o seu papel, qual é a sua função, mas nós nessa noite, o Senhor pela sua palavra vem nos revelar, e a pergunta é: quem é você depois da cruz? E se você for ver os livros de história, é uma referência, né? Os calendários, né? Sempre trata assim, AC e DC, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. A cruz, né, é um marco zero, onde as coisas se transformam. É uma passagem de um tempo, de um período para o outro, e a cruz é o marco, a cruz é a referência. Quem é você? Quem sou eu depois da cruz? Como assim, pastor? A eficácia do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, o que é que fez com a tua identidade? Quem é você no momento em que você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, e através desse sacrifício, todo aquele que nele crê, todo aquele que confessa os seus pecados e deixa, todo aquele que se permite ser lavado pelo sangue carmesim, é purificado, tem seus pecados perdoados, retoma a comunhão com o Senhor Jesus, e aí está a verdadeira religião, que é o religare, aquilo que o homem não pode fazer, que ninguém pode programar, mas Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida com abundância, e mais importante, nos deu uma nova identidade, e o nosso nome está escrito no livro da vida, antes da cruz de Cristo, depois da cruz de Cristo. Quem somos nós? Somos salvos, somos filhos. Outrora nós éramos inimigos de Deus, e hoje nós somos filhos do Senhor, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O texto base nos diz isso. Mas vós, eu e você, somos a geração eleita. Nós vamos passar por aí, irmãos, e vocês tenham muito paciência, né? Porque por bem ou por não tão bem, nós vamos estar recebendo pessoas aqui, e há uma orientação, todo o órgão público, igreja, enfim, né? Todos vão passar aqui e vão ser apresentados, pessoas que estão fazendo de tudo, Júlio, mas olha, pense, estão se esforçando, estão gastando a sola do sapato, depois acho que não, mas enfim, para vir aqui e ser escolhido, eleito. E alguns vão fazê-lo de forma ética, com um caráter, mas outros nem tanto. Então fique aqui o recado, tome cuidado, né? Ore a Deus, busque da parte do Senhor, mas isso faz parte da democracia. E eles estão buscando alguma coisa efêmera, passageira,
que é um mandato, Jimmy, que pode ser 4 anos, pode até ser reeleito mais 8, mas vai passar. Chega uma hora que não é eleito mais, ou parte dessa para melhor. Mas, irmãos, nós não precisamos fazer nada. Vós sois a geração eleita. O Senhor já te escolheu. Aleluia. O Senhor já te chamou. O Senhor tem te capacitado. E mais, não é pelo seu mérito, mas é pela graça do Senhor. Pela misericórdia dele fomos escolhidos. Eu penso, isso não é doutrina, eu penso que os anjos ficam até se cutucando assim, mas de novo vai levar a resposta lá para o Raimundo, mas olha que coisa. Olha o Jimmy lá. Quem é o Jimmy, né? Mas se o Senhor mandou, sim, Senhor. Porque os anjos que ficaram, né? Fora aqueles que foram desobedientes, os que ficaram só tem que dizer sim, Senhor, e trazer, não tem que questionar. Mas nós não merecemos mesmo, não é o nosso mérito. Mas o Senhor nos escolheu, nos chamou como geração eleita. E o nosso mandato não finda aqui. O mais importante é que o nosso mandato continua na eternidade. Você pode glorificar o nome do Senhor? Geração eleita, escolhida. Quem quer questionar, vai questionar com Deus, porque foi Ele que nos escolheu, está na sua palavra, e nós cremos que a palavra, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é inerrante, inefável, palavra do Senhor. Geração eleita. Quem somos nós depois da cruz? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa no sentido de retirada do mundo, povo adquirido, e temos uma missão. Então, temos algumas prerrogativas, se é assim que podemos chamar, mas nós temos que saber para quê. Foi chamado só para que a gente seja bonitinho, use terno, se sente aqui num banco confortável como esse, receba as bênçãos do Senhor, né? Como aqueles pássaros que ficam esperando a mãe trazer o alimento com a boquinha aberta, né? Ela abre. Não, nós temos alguma coisa a ser feita. Então, somos geração eleita? Amém. Temos o sacerdócio real, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, somos a nação santa, separada do mundo. Ok, o Senhor Jesus nos adquiriu, beleza, mas para quê? E aí que nós começamos a entrar com a nossa responsabilidade, cada um de nós, né? E aí não tem hierarquia ministerial aqui, é para todos. Para que anuncieis, ou seja, fale, divulgue, e não só com palavras. Aliás, às vezes nós nem temos chance de usar a palavra, a retórica de um discurso ou de uma mensagem eloquente, mas nós falamos muito mais, irmãos, e tenha plena convicção disso, com o nosso testemunho do dia a dia. Tem uma nuvem de testemunhas aí, só nos observando. Olha lá, ó, já vai o Júlio de novo, com aquele livro da capa preta, né? Olha lá, entrou no carro, vai para a igreja, tem alguém ali, ó, observando. Tem alguém criticando, mas só anda na igreja, mas que coisa! Lá na faculdade, então, mas esse jovem não vai para a balada na sexta-feira, mas que é isso? Fica aí no negócio na igreja. Mas fique bem tranquilo, que na hora do aperto, nem que seja sorrateiramente, discretamente, saindo do grupo que fica ali criticando, ele vai dizer assim: estou precisando de ajuda, já sei a quem recorrer, eu vou lá na casa do Júlio, que ele é crente, ele ora, ele deve ter uma palavra para mim. Lá na faculdade, não vão falar no meio do grupo, mas lá no cantinho, talvez depois da cantina ali alguma coisa, ei, vem aqui, você pode orar por mim?
tenho observado que você é um jovem, uma jovem diferente, e o nome do Senhor é glorificado, porque somos geração eleita. Mas para quê? Para anunciar as virtudes. E aí o Espírito Santo te toma e diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Vou orar por você. Deus te ama e tem um plano glorioso na sua vida, e Ele morreu por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Então, anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para uma maravilhosa luz. Então, essa crise de identidade, né? As pessoas por aí nos observam, o mundo, né, tenta nos rotular, não aquilo que somos, mas muitas vezes naquilo que temos. Que carro que você tem, que roupas você veste, qual é a tua posição na hierarquia da sociedade. É por aí que eles começam a nos medir. Aleluia. Crises de identidade. Não é o que nós temos, mas depois da cruz, aquilo que nós somos. Porque ficam correndo por aí para ser o primeiro, né? Para ganhar um prêmio, uma coroa, uma medalha. Quem participa de... Cadê o Rafael? Olha lá, né? Quando se faz aquela corridinha, né? Se correr como pipoca, não vai ganhar a medalha. Tem que correr ali, fazer inscrição, pagar. Mas todos esperam chegar ali, né? No primeiro lugar, ganhar uma medalha. Terminei a meia maratona de Curitiba. Vai enferrujar essa medalha, vai ficar por aí. Mas a nossa coroa, o nosso galardão, que o Senhor Jesus vai estar nos dando, esse não, esse é eterno, esse não é efêmero, esse não é passageiro. É por isso que nós estamos correndo, é por isso que nós estamos lutando, né? Porque temos essa identidade de ser uma geração eleita, escolhida por Deus. Mas para quem Pedro estava falando? Ora, esse povo, esta igreja, eram os cristãos perseguidos, colocados meio que à margem da sociedade. Hoje, eu tendo a acreditar, vamos falar assim de Brasil, né? Antigamente, há umas décadas atrás, a perseguição era maior de você ser crente. Não era permitido você ficar aí pregando nas ruas. E da onde eu venho, do quartel, o pessoal se reunia nas baias, que são onde os cavalos, e o tempo que a cavalaria era mais utilizada pela polícia militar, as baias, escondido. Um ou outro, Igor, levava uma Bíblia e escondido, porque se pegasse lendo a Bíblia, Cátia, orando, ficava, viu, Ezequiel, engatado. Já não saía final de semana. Era proibido. Hoje, nós fazemos culto militar no anfiteatro do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. Mas sabe por que isso acontece? Porque teve alguém que teve a ousadia de, mesmo perseguido, mesmo escondido, anunciar as virtudes do Senhor. Pregou o evangelho, foi perseguido, sofreu, mas hoje avançou. Foram os missionários dentro dessas instituições. E eu tendo a acreditar que em outras instituições também não era assim. Mas esse povo então, disperso, eram os cristãos, era um povinho. Hoje já é até status. Você é crente? Sim. Da onde? Da Assembleia de Deus. Oh, status. Mas não foi para isso que o Senhor Jesus nos salvou. Não foi para isso que nos chama de geração eleita. Não, é para confrontar através do evangelho. Porque senão nós viramos um grupo social. Então, esse grupo eram os cristãos perseguidos, dispersos, marginalizados pela sociedade da época, sem valor social, e eles se sentiam como ninguém. E dentro desse sentimento, Deus, através do Espírito Santo, se manifesta, e Pedro então escreve essa epístola para dizer assim: não, espera aí. Agora eu falando com as minhas palavras, não é assim não. Você é alguém sim. Não se menospreze, você é muito importante.
no sentido de querer aumentar a autoestima do povo, porque eles estavam se dispersando, estavam ali sendo perseguidos, e muitos estavam desistindo, se acovardando, pelas próprias perseguições, mortes que aconteciam. Então Pedro, nesse sentido, escreve essa carta com a ideia de que você tem importância para o Senhor, para o reino de Deus. E eu e você nessa noite, eu tenho convicção que às vezes no dia a dia, na luta, você se coloca numa posição inferior a alguém. Talvez a um patrão, talvez a um chefe, talvez a um comandante, não sei. Mas que você vai sair daqui nessa noite, cheio do Espírito Santo, convicto que você é a geração eleita, que você é um sacerdote real, que você é santo, que você foi adquirido e por um preço alto, e não foi por qualquer coisa, porque foi o sangue de Cristo Jesus, e portanto, não baixe a sua cabeça, levante a tua cabeça, glorifica o nome do Senhor e diga aos quatro ventos da terra: eu sou um servo, eu sou uma serva do Senhor, e eu estou aqui representante, como embaixador de Cristo, dos céus aqui na terra, e enquanto tiver fôlego, enquanto tiver vida, vou estar anunciando as virtudes do Senhor. Essa é a ideia. Quem sabe quem é em Deus, sabe o que fazer para Deus. Então, se nós sabemos o nosso lugar, a nossa posição em Deus, nós sabemos o que Deus quer que nós façamos para Ele. E aliás, irmãos, o Senhor já fez tudo. Nós somos só um instrumento, vasos, e que se nós nos colocarmos à disposição do Senhor, o Senhor vai fazer coisas grandes através da minha e da sua vida. O ministério de Jesus foi pequeno em tempo, poderoso. Nós não vamos fazer nada que se aproxime do que Jesus fez, mas nós temos a oportunidade de um tempo maior, de fazer coisas maiores ainda nesse sentido de quantidade. Porque o ministério de Jesus foi curto, mas Ele deixou os discípulos, deixou a mim e a você, para continuar esta grande obra. Então, quem somos nós? Qual é a nossa identidade depois de Cristo? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Essa geração eleita é uma geração escolhida, pura. Não foi um acidente. Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. E aqui, irmãos, Deus nunca perdeu o controle. Mesmo lá no jardim do Éden, o Senhor já sabia de todas as coisas, tanto que Ele já tinha, não é um plano B, é o plano que Ele tinha. Sabia que o homem ia falhar, sabia que haveria a desobediência, mas Ele não perdeu o controle, e não perdeu o controle da tua vida. Não perdeu o controle da tua família, não perdeu o controle dos teus projetos. Fica tranquilo, aquilo que Deus prometeu continua vivo, continua atual, como a melhor mensagem que você ouviu hoje pela manhã. É muito atual as promessas que o Senhor tem para você, para a sua vida. Então, foi uma escolha pura, o Senhor não errou. Ele acertou quando te escolheu, quando te tirou lá do lamaçal do pecado e te coloca diante dos príncipes, em lugares celestiais, aonde outrora nós não tínhamos condições de passar nem pela frente de uma igreja, pela quantidade de pecados que tínhamos, e que outros que nem sabíamos, mas o Senhor faz essa transformação em nossas vidas, e nos colocam nessa posição de geração eleita. Sacerdócio real. O sacerdote no Velho Testamento tinha acesso direto a Deus, e é isso que nós temos hoje. Não precisamos de intermediário. Amém? Você pode ir lá na sua casa, ou aonde estiver, você pode clamar ao Senhor, em nome de Jesus,
que é o nosso canal de comunicação, e o Senhor ouve a tua oração. Ele está atento ao teu clamor. A Bíblia diz: clama a mim e anunciar-te-ei. Então a promessa do Senhor é ouvir, mas não só ouvir, responder. E nós pedimos mal, porque não sabemos pedir, mas o Espírito Santo conserta a nossa oração. E tem momento que a angústia é tanta que nem as palavras saem, a não ser gemidos inexprimíveis, e o Espírito Santo entende muito bem disso. Aleluia. Ele sabe da tua necessidade nessa noite, mas você é sacerdote real, você chega diante da presença do Senhor, aleluia, sem nenhum intermediário. Que éramos antes da cruz? Não éramos essa geração eleita, não tínhamos essa prerrogativa de ser sacerdote, nação santa, chamados, separados. Santo significa ser perfeito, mas não significa ser perfeito, mas sim separado do sistema do mundo, para o qual o Senhor quer uso exclusivo. E aí que é muito interessante. Deus quer você, elegeu, separou, mas Ele quer exclusividade. Não tem meio termo. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós não estamos servindo ao Senhor. E aí damos brecha para o inimigo. Mas o Senhor quer exclusividade. A sua glória Ele não divide com ninguém. E quando Ele fez a criação do homem, Ele viu que era bom e avocou para si. Então nós pertencemos a Ele, e Ele não divide com ninguém. Então é exclusivo, propriedade adquirida por sangue. Deus olha para você e diz: este me pertence, eu paguei um alto preço. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, temos essa prerrogativa de sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas qual é a missão? Anunciar as virtudes, as grandezas de Deus. O que é anunciar? É publicar, demonstrar. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, no culto, quando eu vi esse telão, bonito, né? Ele ilumina, você consegue ver de longe as coisas. E eu e você, a expectativa do Senhor é que sejamos como essa luz do telão, melhor ainda, maior ainda, que nós possamos brilhar, e o brilho é de Cristo. E aonde eu e você chegarmos, as pessoas têm que notar a diferença, têm que se incomodar, têm que dar um comichão. Está fazendo piadinha na roda, chegou o cara e falou: ih, vamos falar baixo aí, porque o crentão chegou aí. Amém? Agora, se chegar o cara e então, qual é a piada do dia mesmo? Foi luz? Brilhou? Anunciou as virtudes? Ou se assentou na roda dos escarnecedores? Então, a nossa missão é essa: brilhar, mostrar o brilho de Cristo, demonstrar através de fala, de atitudes, de decisões. Nós somos o odor de Deus. Qual é a nossa jornada? Da onde viemos? Qual é o ponto de partida? Estamos falando da identidade, antes da cruz, depois da cruz. Quem somos nós? E qual é a nossa jornada? Da onde nós estamos? A Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas. E o que são trevas? Escuridão total, ou seja, nós éramos cegos espirituais, cheios de culpa, cheios de medo, ovelhas que não tem pastor, não sabemos para onde ir, mas Ele nos tirou das trevas. Qual é o ponto de partida? Saímos das trevas. Mas aonde que o Senhor quer que cheguemos? Para a sua maravilhosa luz. A cruz é o marco. Antes de Cristo, depois de Cristo.
Qual era a nossa identidade antes de Cristo? Qual é a nossa identidade depois de Cristo? Aonde nós andávamos? Nas trevas, e viemos para sua maravilhosa luz. O que é essa maravilhosa luz? Comunhão com Deus, clareza de vida, temos a mente de Cristo, entendemos as coisas, entendemos o plano da salvação. E quem veio para esta luz de Cristo não consegue ficar calado diante das situações. O Espírito Santo nos impulsiona para sermos usados por Ele para manifestar isso. Então vamos lá, sacerdócio real. Dissemos que lá no Antigo Testamento somente os sacerdotes adentravam ao templo e os sacerdotes eram tirados da tribo de Levi. E os demais ficavam nos átrios. E os homens tinham um lugar mais privilegiado. As mulheres então tinham que ficar do outro lado. E todo mundo ficava assim, curioso, né? Quando tinha que entregar o sacrifício, e quando o sumo sacerdote então fazia um sacrifício por ele e por todo o povo. Será que Deus vai aceitar? Será que vai fulminar? Mas ficavam tudo de fora. Não podia entrar, Gade. Estava proibido. Você já chegou num lugar que você não pode entrar? Se não tivesse ingresso lá, não entrava, né? Ontem, né? Não no dia do evangelismo, era entrada franca. Mas a maioria das apresentações, se você não tem o ingresso, se você não tem uma credencial, você não entra, fica para fora, né? Se você não tem uma carteira, alguma coisa que te coloque ali, não dá. E assim era com os sacerdotes no Antigo Testamento. Digamos assim, a igreja normal, os irmãos normal, a membresia não podia participar. Era só os sacerdotes. Mas o que é que aconteceu após a cruz de Cristo? Mateus capítulo 27, 51 diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e agora nós podemos ter acesso, aleluia, ao nosso Deus através de Jesus. E olha que a gente pensa assim, que esse véu é um véu, um pano simples, né? Que não, era de madeira. Me fugiu agora a espessura que tinha, era uma parede de madeira, e esse foi fendido de alto a baixo, ou seja, não há mais proibição. Agora você pode chegar diante de Deus, sem nenhum intermediário, com confiança e singeleza de coração, falar com Deus diretamente. Você pode glorificar o Senhor? Tenta falar com o governador diretamente. Tem que marcar a agenda, tem que se identificar, tem vários filtros, para daí, talvez ele te receber. Talvez agora, na época de campanha, vem aí, né? Começa, mas no dia a dia, como autoridade, difícil. Mas o nosso Deus está à nossa disposição. Ele está com os ouvidos atentos, braços abertos, esperando. Aliás, Ele tem prazer de ouvir. Ele, como é o nosso Pai, tem o prazer de nos ouvir. Aleluia, falar com Ele, porque nós não podemos nada e Ele pode tudo. Então, o véu do templo se rasgou em dois. Jesus virou o sumo sacerdote. Agora é Jesus, não tem nenhum outro sacerdote que precisa interceder. Aleluia, você tem esta liberdade, visto que temos um grande sumo sacerdote, superior a todos os outros que faziam aquele sacrifício. Jesus, Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E Ele nos fez reis e sacerdotes. Quantos sabiam disso? Que você é rei e sacerdote. Está lá em Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todo o sempre. Então, como poderia dizer algum adolescente, né? Nós não somos pouca coisa, hein? Nós somos muita coisa para a glória do Senhor.
Então, meu irmão, levanta essa tua cabeça, estufa o peito e diz assim: eu sou um servo do Senhor. Lá na corporação também nós temos o pessoal P2. Quem é o pessoal P2? É alguém que entra aqui, ó, se infiltra no nosso meio e você não identifica ele como ele precisa lá levantar alguma situação, né? Não seja um crente P2. Seja um crente luz, sal da terra. Se identifique. Fale assim: eu sou um salvo em Cristo Jesus. Um dia o Senhor me alcançou, eu também estava na mesma situação que você, ou pior ainda, mas o Senhor me alcançou, perdoou os meus pecados, e hoje eu posso glorificar o nome do Senhor. E você tem um plano, e Deus tem um plano na sua vida também. Não fique escondido. E a função do sacerdote então era ter acesso direto a Deus, e agora eu e você podemos então chegar sem intermediário, e Hebreus fala isso. Cheguemos, então é a orientação, vamos chegar mais, irmãos, vamos chegar mais diante da presença do Senhor, vamos orar mais. O poder da oração, irmãos, nós temos uma arma fortíssima, maior do que qualquer míssil aí que está aí acontecendo nessas guerras aí, esses drones. A nossa arma é poderosa e se chama oração. Vai derrubar barreiras, vai acontecer milagres, vai transformar vidas. Cheguemos, vamos chegar, mas com confiança, com fé, diante do trono da graça. Nós não merecemos mesmo, mas temos o direito, a partir do sacrifício de Cristo, de chegar com singeleza, com confiança, diante do trono da graça. Sabe por quê? Nós temos um crachá de acesso livre em todas as esferas. Como é que é lá na Sanepar, Ezequiel? Tem lá reconhecimento facial? Isso. Como? Biometria, digitais e facial. Se eu chegar lá sem cadastro, não for na portaria, não passa na cancela ali, que negócio que fica ali, não passa, não vai entrar. Agora, se eu tiver o crachá, vou em alguns ambientes, não sei como é que é lá, tem andares que eu posso chegar, tem andares que eu não. Você vai aonde? Não, eu vou lá no RH, então você só vai ficar no primeiro andar, não sobe para o segundo andar, você não tem autorização, você não tem crachá, não vai ser reconhecido facilmente. Isso aqui é um crachá da CIADEP, o pessoal da segurança lá. Então, quando nós temos eventos, vai ter lugar que pastores auxiliares não vão entrar, Júlio. E sabe quem que não vai deixar eles entrar? Eu. Eita glória! Eu recebo a orientação, pastores auxiliares só vai até aqui, pastores presidentes ali, quem vai participar da eleição é acolá, e pronto. Eu pego a equipe e falo, quem não tiver o crachá não entra. Tem até um programa em cara crachá, isso. Então, crachá, identificação facial. Aí tem esse aqui é bacana, você chega lá, você vai fazer o curso, né? Pá, carteirada. Você sabe com quem está falando? Vou entrar aí. Vai nada. Quem é você? Sou capelão. Você é capelão, quer entrar na UTI, mas agora não vai entrar. Como não vou entrar? Não, agora não é a hora. Você vai entrar, mas daqui a pouco. Deixa nós arrumar o paciente aqui. Mesmo com carteira, mesmo sendo autoridade, vai ter lugar que isso vai ser barrado. Mas tem um lugar, Igor, está lá no céu. Esse, meu irmão, vai ser diferente. Talvez alguém que tenha uma autoridade aqui, vai chegar lá, vai querer dar uma carteirada. Sabe com quem você está falando? Apartai-vos, eu não te conheço. Vinde, bendito de meu Pai. Vinde, Jesus, vinde. Aleluia! Porque você é geração eleita, povo adquirido. Aleluia! Lá não vão te barrar. Vão barrar, quem sabe, um presidente, uma autoridade, um general. Mas você vai adentrar alegre e contente, cantando
o hino da vitória, acesso direto a Deus, o que nós éramos antes da cruz, o que nós somos depois da cruz, e podemos oferecer sacrifícios espirituais. Pedro, capítulo 2 e 5 diz assim: ofereceis sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Qual é o sacrifício que você trouxe hoje? Que sacrifícios são esses, pastor? Jesus fez todo o sacrifício. Sim, mas é o teu louvor, o teu glória a Deus, o teu aleluia. A Bíblia diz: fruto dos lábios que confessam o seu nome. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Senhor meu, Deus meu, glória a Jesus. É por isso que nós pentecostais incentivamos isso, porque é bíblico. Os teus lábios têm que louvar o nome do Senhor, testemunhar o nome de Jesus, não só os lábios, mas Paulo aos Romanos diz assim: apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Acesso direto a Deus, oferecer, agora nós podemos oferecer esses sacrifícios espirituais. Ninguém pode nos impedir de glorificar, de exaltar o nome do Senhor, mas representar o Deus para o mundo. O sacerdote intercedia pelo povo a Deus. O sacerdote ouvia Deus, Deus falava só com o sacerdote, e o sacerdote mostrava Deus para o povo. Agora eu e você temos essa prioridade, esta prerrogativa de interceder a Deus pelo povo, pelas pessoas, e você pode fazer isso através da oração. Você pode interceder a Deus pela sua família, você pode interceder a Deus pelos teus funcionários na empresa. Por isso o curso de capelania empresarial, etc., você vai ser convidado para dar uma palavra lá, para animar, né, os funcionários. Alguém vai dizer: meus funcionários estão tudo desanimados, vem aqui, você vai animar. Vai com a palavra do Senhor Jesus. Você vai interceder a Deus por eles, e vai mostrar a Deus, vai mostrar Deus para eles. Então, sacerdote, era só os sacerdotes fazer. Hoje sou eu e você que temos essa prerrogativa. Povo adquirido. A Bíblia fala, e Paulo escreveu aos Coríntios dizendo assim: fostes comprado por bom preço. Bom, quem é comprado? Quando você compra alguma coisa, então você se torna dono. Porque alguém diz assim: eu faço o que quero, nós estamos na graça, ninguém manda em mim, eu vou de acordo com a minha cabeça, ninguém faz a minha cabeça, eu faço o que eu quero da minha vida. Não, que nós éramos antes da cruz assim, mas depois nós somos escravos. Pronto, agora complicou, pastor. Nós não somos livres, nós somos escravos de orelha furada. Aí pronto, furou a orelha, tem que pôr brinco. Opa, ô glória. O que é esse escravo de orelha furado? Não fala todo mundo junto para não. Vai, Júlio. Isso, ele era escravo, agora a lei, né, vamos colocar aqui a lei áurea, né, deu liberdade para esse escravo, mas ele diz assim: não, mas eu vou continuar trabalhando aqui nessa fazenda, porque o meu patrão é muito bom. Daqui sai o meu alimento, daqui eu cuido da minha família, aqui eu me sinto bem, aqui eu tenho proteção, tenho provisão, então eu vou continuar trabalhando, mas agora pela minha vontade, e não obrigado. Ah, pois bem, você quer? Então nós vamos fazer uma marquinha aqui, ó. Furava a orelha para que ninguém viesse cobrar daquela pessoa que estava ali ainda naquele trabalho escravo. Então, nós somos escravos de orelha furada. Agora nós não vamos fazer o que queremos, nós fazemos o que Jesus quer, o que o Senhor nos orienta. Temos total liberdade. Alguém diz: o crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas o que é que o crente pode fazer? É uma lista bem maior, né? Então, fazemos com liberdade. Por quê? Porque temos um dono. Jesus nos comprou.
Jesus nos justificou, pagou um preço de sangue, ninguém mais poderia fazer isso. Então, custou muito caro, e Ele é o nosso dono, é o nosso Pai, e nós temos liberdade, e a liberdade fala de submissão, porque liberdade sem submissão é libertinagem, é bagunça. Tudo tem que ter ordem, tem que ter decência. Então nós temos um valor, que foi o preço precioso que o Senhor pagou por nós. Mas nós temos também segurança. Ah, pastor, mas se eu errar, se eu tropeçar, se eu falhar, o Senhor vai me dispensar. Não tem mais jeito. Quem visita o hospital e vê as situações, às vezes que as pessoas estão lá, e fala, não, pastor, para mim não tem mais jeito. O Senhor me abandonou. O Senhor nunca vai nos abandonar. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do... Sempre tem esperança, a vida tem esperança. Pede perdão e o Senhor reconcilia, mas o Senhor jamais vai nos largar, nunca vai nos deixar órfãos. Antes o Senhor estará conosco, porque somos tesouros, somos obra-prima, nós somos joias preciosas para o Senhor. Ninguém, João 10:28, ninguém as arrebatará da minha mão. Deus te comprou para guardar, não para descartar. Nós compramos alguma coisa, usamos, daqui a pouco descartamos, mas não, eu e você não somos descartáveis, nós somos importantes para o Senhor Jesus. Portanto, vós que em outro tempo, que tempo? Antes da cruz, vós que em outro tempo não erais povo, nem povo era, nem éramos considerados povo, mas agora, depois da cruz, somos povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Agora nós somos povo de Deus, e Ele cuida de nós, Ele é o nosso protetor, é o nosso provedor, e o Salmo 23 se encaixa muito bem aqui. Portanto, nós somos escolhidos, somos sacerdotes, somos santos no sentido de separados do mundo, e somos exclusivos do Senhor para proclamar o Evangelho. Não aceite mentiras do mundo e do inimigo sobre você, assuma a sua identidade. Você é um cristão salvo, não abra mão disso, não aceite menos que isso. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Eu quero que você se coloque em pé agora, nós vamos estar fazendo uma oração. O Senhor nos comprou com o sangue precioso, somos sacerdócio real. Ele não nos comprou para deixar numa estante, para mostrar, não, é para trabalhar para Ele. Ele te comprou não para ficar parado no altar, mas para ser útil no altar. Ele pagou esse alto preço, entregou a sua vida. Então, se tem alguém aqui que ainda não se sente povo de Deus, hoje é o dia de você individualmente falar: Senhor, eis-me aqui, sou teu povo, sou ovelha do teu pasto, usa-me a mim. Mas ele disse que nós somos sacerdotes, e o sacerdote é para ministrar, para interceder por alguém. Ministério significa servir, mas quem sabe um obreiro, alguém chamado em específico, parou de ministrar, cansou, houve algum problema, alguma dificuldade, se entristeceu, enfim, hoje é a noite de que você exercite o teu sacerdócio, porque foi Deus que te chamou, Deus que te capacitou, e você, quem sabe, está um pouquinho parado, desanimado, mas nessa noite receba o renovo de Deus para a sua vida, comece a exercer o seu ministério, porque já o Senhor está voltando, e Ele vai cobrar de mim e de você, e nós vamos nos apresentar como? De mãos vazias? Não, vamos fazer
enquanto é dia e anunciar as virtudes do Senhor. Comprados pelo sangue, somos todos nós. Antes da cruz, depois da cruz. Comprados pelo sangue. Levanta uma mão quem é chamado para o altar. Permaneça com a mão levantada. Você foi comprado pelo sangue, chamado para o altar, para ser sacerdote. Agora levanta a outra mão, separado para a glória. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, porque o teu Espírito Santo nessa noite fez nos lembrar quem verdadeiramente nós somos a partir do momento em que nós te aceitamos. Senhor, nós não merecemos, mas nós recebemos, Senhor, esta autoridade que vem dos céus. E aqui estão teus servos, aqui estão os atalaias, que vão estar pregando, que vão estar ensinando, que vão estar ministrando, que vão estar orando, que vão estar visitando presídios, hospitais, e anunciando as tuas virtudes, orando. E nós queremos, Senhor, pedir que os milagres aconteçam, que os sinais, que os prodígios, que as maravilhas, que as promessas acompanhem teus servos, aonde quer que eles estejam, mas que a partir de hoje possamos estar andando, Senhor, não por arrogância, mas pela tua misericórdia, com a autoridade dos céus, porque aqui estão os embaixadores de Cristo, que se colocam à tua disposição, Senhor, para fazer a tua obra bem e melhor. Você pode dizer amém? Vamos estar orando então nesse final.